tema central, então, desse talk show é o legado do Programa de Concessões de Rodovias do Estado de São Paulo. Então, eu gostaria de convidar para que venha ao palco, integrar também este palco, por favor, Milton Persoli. Por favor, Milton Persoli, queira vir ao palco, o diretor-geral da Artesp. Por favor. Convidar também para que venha ao palco Gabriela Engler. Por gentileza, Gabriela, ex-secretária executiva de Parcerias do Estado de São Paulo. Por favor, queiram vir ao palco. Convidar também Marcelo Fonseca, que é diretor executivo da SPMar. Por favor, senhores, queiram vir ao palco. E convidar também Rui Klein, que é engenheiro e é diretor de concessões rodoviárias da Eco Rodovias. Ok, este então é o grupo que integra este último talk show desta tarde. Vamos analisar aqui então o legado do Programa de Concessões de Rodovias de São Paulo. Senhores, sejam bem-vindos, por favor, fiquem à vontade, queiram se acomodar. Gostaria de pedir a todos no auditório, por favor, que se acomodem, por gentileza. Bem-vindos. A gente vai repetir um pouco o esquema do painel anterior. Eu vou fazer uma pergunta em que todos podem fazer comentários. Peço, por gentileza, que sejam concisos nessa primeira etapa e depois a gente volta com perguntas específicas. Após mais de 20 anos de operação, vou começar com o Milton. Após mais de 20 anos de operação, na sua opinião, qual o principal legado deixado por São Paulo para os programas de concessão de rodovias? Bom, antes de mais nada, boa tarde a todos. Doutora Gabriela, boa tarde. Marcelo, Rui, é um prazer estar dividindo esse espaço com vocês. Na verdade, é um privilégio. Eu vou procurar mais ouvir do que falar, pela experiência e pela qualidade dos que estão aqui. O que nós podemos trazer como maior legado para esse 20 anos de concessão? Primeiro, um grande projeto. Nós podemos falar em investimento na ordem de 167 bilhões. Um programa desse tamanho, dessa magnitude, com investimento de 167 bilhões, é um programa que tem um peso absurdamente grande. Só em 2019 e 2020, eu estou anotando algumas coisas aqui, foram 30 bilhões. Só nesse primeiro número mais recente aí. Então, primeiro, a parte de investimento é uma parte de... é um legado indiscutível, né? A qualidade das obras, né? A qualidade das rodovias, enfim, que esse investimento traz. O segundo momento que a gente pode colocar seria a segurança, né? O painel anterior, acho que era o doutor Marcos Pérez, a doutora Natália, o doutor Leonardo, estavam trazendo uma informação e trazendo uma preocupação quanto à segurança e os seus investidores, né? O investidor, o valor que ele tem que investir e o seu respectivo retorno. Então, o legado que acho que esse período tem trazido é essa evolução nos contratos e essa segurança jurídica que a gente vem trazendo para cada edital, para cada momento novo de licitação. Então, isso a gente tem também um grande legado. O outro legado é essa transparência na relação. O governo do Estado, eu posso falar aqui pelo governo de São Paulo, tem uma transparência muito grande, tem uma relação e uma preocupação muito grande. Então, a transparência das relações, acho que isso é importante. Então, o diálogo com as relações, com as concessões, com os investidores, isso é um diálogo constante, é diário. Até a gente brinca um pouquinho aqui, né? Que a gente estava com saudades de ver o Rui, que há 2 dias eu não vi o Rui, né? Então, lá na Artesp, por conta disso, mas esse diálogo é permanente, esse diálogo é presente. Então, acho que, a princípio, assim, para começar, acho que são esses pontos importantes, né? Então, a segurança, o próprio... Acho que foi o doutor Leonardo Maciel que trouxe um pouquinho sobre insegurança jurídica, né? Nós temos alguns modelos, a doutora Gabriela acho que vai falar bastante sobre isso, os modelos de PPP que nós temos, mas, na verdade, a PPP é um outro legado que aqui em São Paulo nós estamos trazendo. Lá em São Paulo nós deixamos que é um legado da PPP da Tamoios. E dentro da PPP da Tamoios, ele citou um exemplo que é clássico para todos nós lá, que foi um risco geológico que apresentou dentro da Serra da Tamoios, uma obra que tem uma qualidade e uma
uma exuberância técnica incomparável. Então, a gente conseguiu lá em São Paulo, a Procuradoria-Geral do Estado, juntamente com o governo, a Artesp, Poder Concedente e a própria concessionária, trazer uma solução para enfrentar um problema que é bastante difícil, que é um risco geológico. Então, isso só reforça um pouco a segurança jurídica, a segurança que se tem num contrato para você enfrentar num contrato longo de 30 anos. Acho que inicialmente era isso. Perfeito, a gente já volta aí. Gabriela, por favor, suas considerações. Boa tarde a todos. Cumprimentar aqui meus colegas de painel, agradecer à BCR pelo convite, um prazer estar aqui hoje. Eu acho que dá para a gente falar em dois grandes legados do Programa Paulista de Parcerias Rodoviárias. Para além dos pontos que o Milton tocou muito bem, eu falaria na inovação. É um programa que, ao longo de 20 anos, melhorou muito, avançou muito, se modernizou muito, tanto do ponto de vista operacional, quanto do ponto de vista regulatório e contratual. Daqui para a gente listar uma quantidade enorme de inovações. Então, acho que o Programa de São Paulo sempre ocupou esse espaço de vanguarda no desenvolvimento de inovações dentro do seu programa. E acho que dá para falar também de um legado de longevidade que está muito associado a essa inovação de constantemente melhorar os seus contratos, mas que é também, talvez até um privilégio do Estado de São Paulo, que é a possibilidade de expandir o seu programa de forma, eventualmente, até para toda a malha do Estado, né? Acho que São Paulo tem o privilégio de ter um VDM muito expressivo em quase todas as suas vias, de ter já hoje cerca de 50% da sua malha concessionada. Né, hoje de manhã, na abertura, a gente estava falando bastante sobre o volume de malha concessionada no Brasil, e São Paulo, só o Estado de São Paulo corresponde a quase metade, né? Então, é muito expressivo. E este legado do programa permite que hoje o Estado pegue concessões que estão vencendo, concessões vincendas, né? Ou seja, ativos conhecidos sobre os quais se tem informação a respeito de geração de receita, das principais dificuldades associadas à manutenção, os investimentos necessários, e a esses ativos agregue malha que ainda não é concessionada, malha que hoje está sob operação do DR. E esse arranjo, né, de agregar a malha não concessionada a ativos existentes é o que vai proporcionar esse legado da longevidade para o programa do Estado. Então, acho que, resumidamente, aqui eu vejo esses dois pontos como os principais legados do programa. Perfeito. Rui, por favor. Obrigado, boa tarde. Um prazer estar aqui compartilhando esse painel com os colegas, aqui com o Dr. Milton, com a Gabriela, o Marcelo. Agradecer a BCR o convite. Fazia tempo que a gente queria se reunir de novo, né? Depois de 3 anos, tivemos que pular a pandemia. Estamos aqui hoje, novamente juntos, presencialmente. Acho que o legado do Programa de São Paulo, né, Milton e todos aqui, acho que é indiscutível que é o melhor programa de concessão estadual do Brasil, né? A gente sabe que outros programas estaduais tiveram suas dificuldades, Rio Grande do Sul, o próprio Paraná teve algumas dificuldades adicionais com relação às ampliações, e São Paulo mostrou uma pujança, mostrou uma capacidade de investir e tornou, né, na lista da top 20 as grandes e as principais rodovias brasileiras. O benchmark para todo o Brasil. Então, é um orgulho administrar rodovias em São Paulo, é um orgulho participar desse programa de concessão, tanto na primeira, na segunda, participamos das terceiras e quartas etapas, ofertando propostas, à época a Ecorodovias ofertou propostas para Tamoios, ofertou propostas para a rodovia dos Calçados, para todos os lotes que vieram depois, fomos campeões vencedores do Rodoanel, naquela primeira modelagem, que acabou não sendo concretizada. Inclusive, agora o Rodoanel voltou, né, a ser reapresentado ao mercado. Então, acho que a palavra é orgulho por isso, né? O Milton ressaltou os números aqui, são grandes investimentos, grandes obras. A Ecorodovias pôde implementar a pista descendente dos imigrantes, foi a maior obra em andamento naquele momento no Brasil,
né, nos inícios dos anos 2000. Tivemos a oportunidade de concluir a nossa principal obrigação contratual na Ecopistas, que é o prolongamento da Cavalho Pinto até Taubaté. Então, tudo isso mostra, né, a pujança desse programa de concessões de São Paulo. Então, acho que para dar esse início, esse pontapé inicial, eu queria ressaltar esses pontos. Depois, durante o bate-papo aqui, a gente vai explorando outros temas. Perfeito, Rui. Marcelo, por favor. Boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Eu aproveito para parabenizar a BCR pelo grandioso evento, espetacular, com muita aderência, e vocês estão de todos de parabéns. Na minha visão, o grande legado do resultado das concessões são a redução de acidentes, que isso aí é preservar vidas. O impacto foi muito grande, e principalmente pelo compromisso da agência reguladora, como também das concessionárias, na busca da redução de acidentes, preservando vidas. Esse é o grande legado. E também, pelos próprios números que o Milton apresentou, o impacto é muito grande na questão de geração de empregos. O país passou por fases dificílimas nesses 20 anos, 25 anos, e o segmento proporcionou muitos empregos e desenvolveu muitos conhecimentos na área de gestão de rodovias. Então, muitas gerações ficaram preparadas para a próxima virada. Então, para mim, o grande impacto para mim foi isso aí. Eu ia fazer perguntas individuais, mas eu mudei de ideia. Eu vou fazer duas provocações. Primeiro, para a Gabriela e para o Milton. A gente falou de legado, de passado, né? Vamos falar agora, então, de futuro. Se eu não estiver enganado, a quarta rodada começa agora, né? Ou é quinta já? Quarta, né? Quinta, né? De que assim, tem uma expansão bastante grande, né, na quinta rodada, em termos de quilômetros, né, concedidos no Estado. Mas em que medida aquela gestão dos passivos do passado pesaram nessa quinta rodada? Queria entender um pouquinho melhor como vocês conseguiram resolver aquele imbróglio todo para você avançar na quinta etapa, né? Até no sentido de atrair mais interessados para essa quinta rodada, né? Queria te ouvir em relação a isso, e o Milton também, por favor. Maravilha. Eu acho que é importante começar dizendo que a iniciativa de equacionar passivos regulatórios, que foi capitaneada aí muito bem pela Artesp, ela é uma iniciativa de resolver incertezas do passado. A gente falava há pouco aqui do legado do programa, e é preciso reconhecer que é um legado não sem desafios, né? Então, muitos desafios, muitas dificuldades existiram nessa história, e os passivos regulatórios talvez seja a principal delas. E aqui, só para dar um breve histórico, né, do que a gente está falando quando a gente fala de passivos. Assim, esse assunto surgiu principalmente num contexto da necessidade de planejamento de novos projetos, novas concessões, que é onde a gente chega, inclusive, aqui nos projetos futuros, né? O que se percebeu ali no início de 2019 é que a ambição do Estado de perpetuar o seu programa, né, de fazer novos projetos, inclusive, como eu expliquei, com a agregação de malha não concessionada sobre ativos existentes, ele passava pela solução de alguns ativos cuja quantidade vou chamar aqui de embrólios administrativos, judiciais, colocava o Estado e a Artesp numa posição de desconhecer quando essas concessões terminariam, né? E aqui a gente está falando aqui de um conjunto, vou listar aqui alguns dos acontecimentos que levaram à ocorrência desses passivos. Um conjunto de aditivos que foram anulados, aditivos celebrados em 2006, que foram anulados ali em 2012, e que versavam sobre a metodologia, a forma de calcular o reequilíbrio desses contratos. Foram aditivos que foram judicializados e cujo tema da anulação foi discutido no judiciário. A gente tinha também questão da não concessão de reajustes em anos determinados,
questões de conversão de índice de reajuste contratual, de IGPM para o IPCA, atrasos de obra, inexecução de algumas obras, enfim, particularidades também de alguns ativos, mas que, no agregado, fazia com que algum desses ativos do Estado, alguma dessas concessões, quando a gente calculava o tamanho, principalmente da dívida detida pelo Estado perante as concessionárias, quando a gente calculava a forma de pagamento dessa dívida, principalmente pensando isso em prazo, em alguns casos a gente chegava a concessões perpétuas, porque a taxa de crescimento dessa dívida, muitas vezes corrigidas pela taxa contratual, ela era superior à geração de receita do ativo, né? Então, isso era uma situação grave, séria, né? Concessões perpétuas não existem, né? E, muito embora no judiciário o Estado tivesse ganhando a maioria das disputas, o tempo de solução definitiva no judiciário seria tal que, quando a gente chegasse numa solução, essa dívida já seria impagável, né? Então, esse contexto aqui, esse breve apanhado histórico, esse contexto da necessidade de planejamento e das dificuldades de cada ativo, foi o que motivou o Estado a sentar e negociar com as concessionárias uma solução possível para passar a régua nesses contratos e para que a gente tivesse uma perspectiva clara de quando essas concessões teriam fim, para que o Estado pudesse, então, se organizar e estruturar os novos projetos em cima dessas concessões vicendas. E aí, só para falar aqui brevemente sobre como foi um pouco esses acordos, né? Esses acordos foram conduzidos com os grupos econômicos, né? Que foi uma estratégia do Estado para buscar mais alternativas e mais amplitude durante a negociação. Foi muito desafiador, foram mais de 2 anos de negociações, e muitos temas, muitos fatores de desequilíbrio, inúmeras planilhas, Rui sabe bem, desesperos, esperanças, foi bastante intenso, e note que o Estado, em geral, não estou falando de São Paulo, a administração pública tem pouco hábito de negociar, né? Transacionar não é algo trivial, então a busca de arranjos que fossem vantajosos tanto para o Estado quanto para as concessionárias, que também têm que responder para os seus acionistas, para os seus stakeholders, isso foi bastante desafiador. Mas, no final, e concluindo aqui minha fala, o resultado foi, acho que, muito positivo. Foram, até o momento, 2 grupos econômicos, né, a Ecovias e a CCR, que fecharam acordos com o Estado. No caso da Eco, foi uma concessão, o sistema Anchieta Imigrantes, e, no caso da CCR, em 3 ativos. Os números são muito expressivos, mais de 20 bilhões de reais em passivos e créditos regulatórios negociados nesses acordos. E também um avanço muito relevante em termos de modernização regulatória desses contratos, que eram contratos antigos e passaram a ter previsões bem mais modernas, em linha com os contratos mais recentes. Então, eu acho que, para concluir aqui, a solução desses passivos, essa iniciativa, é o que também viabiliza este futuro das próximas rodadas de concessões do Estado. Milton. Eu acho que, só para reafirmar o que a doutora Gabriela está falando e um pouco ratificar a minha fala, é exatamente esse enfrentamento, né? Nós estamos falando de, acho que foram mais de 400, quase 500 processos, somando-se os dois grandes acordos, né, de enfrentamento, processos que tinham diversos estágios de conclusão, alguns inconclusos, outros com decisões judiciais. Então, quando você pede para uma concessionária abrir mão de uma decisão judicial, que ela já tem um parecer favorável, ou a mesma coisa para o próprio Estado reconhecer, abrir mão, talvez, de uma decisão judicial que aparentemente caminha para uma decisão favorável para o Estado, e nesse encontro você abrir mão, né, você enfrentar essa decisão, que é uma decisão difícil, reconhece o estado de maturidade. Então, nós pudemos ser testemunhas desse estado de maturidade
do próprio Estado, na condução da Secretaria por parte da Gabriela, né, a Tarsila, que estava presente em todos, na condição do estabelecimento das premissas básicas. Então, esse foi um grande legado, que essas premissas permanecem para os próximos acordos. Nós vamos enfrentar mais 3, 4 acordos, aí estamos renovando alguns TANs, também buscando esse acordo, mas baseados nas primeiras premissas estabelecidas já nesses 2 contratos. E essas premissas são válidas, e as próprias concessionárias nas quais nós estamos já buscando esse acordo já entendem como uma premissa que são justas. Então, isso é um grande legado, esse enfrentamento, esse grau de maturidade, de você trazer as planilhas, são 500 processos que você vai enfrentando para ter uma deliberação, para ter uma conclusão e trazer um resultado. Então, acho que é isso, um pouco, acrescentar um pouco a doutora Gabriela passou. Obrigado, Milton. Eu queria agora ouvir o Marcelo e o Rui pelo outro lado. Qual é a ótica do setor privado diante de um movimento desse que o governo de São Paulo fez para tentar pacificar esses contratos? É claro, esse monte de divergência gera uma insegurança jurídica e dúvidas para investidores, né? Diante desse novo cenário, assim, você, pela ótica da empresa, você acha que isso tudo está pacificado e vai ter mais interessados pela nova fase de rodovias de São Paulo, por exemplo? Ambos, Marcelo e Rui. Tá bom. Vou falar. Há pedidos Vou aqui. falar. Marcelo, por favor. Tá bom. Bom, o primeiro foi uma surpresa, né? A iniciativa do Estado propor esse avanço de equacionar os desequilíbrios, né? A parte de regulação, isso extremamente foi importante para o segmento. Para mim, no meu entendimento, foram escolhidos os grupos, mas eu entendia que deveria ter sido escolhidos itens. Os itens que são comuns para todos, que talvez tivesse tido uma tratativa um pouco mais democrática com todas as concessionárias. Eu entendo que, pelo volume e valores que estão se resolvendo, são muito importantes para o próprio Estado, né, porque são pendências altas, mas, democraticamente, acho que deveria se tratar dos itens que são tão comuns e que foram reequilibrados para os 2 grupos, mas, porém, são itens que também pertencem às outras concessionárias. Então, se tivesse uma resolução que fosse equacionando cada item que é comum, eu acho que seria um pouco mais democrático. Eu acho que queria ressaltar aí a importância desse papel de resolver os passivos, viu, Milton, Gabriela, falar em nome da Ecorodovias. Foi indispensável esse movimento que o Estado, que esse último governo encarou, né, de frente ao problema, um problema grave, vinha se agravando ano a ano, a Gabriela ressaltou, e ele era, sim, uma condição, uma grande mark question para o programa de concessões de São Paulo. Então, enaltecemos esse passado, mas tinha, sim, muitas dúvidas do futuro do programa se não tivéssemos resolvido isso. E aí, agradecer e parabenizar, né, essa postura, esse enfrentamento a esse problema grave que foram a resolução dos passivos. Mas não só isso, resolver os passivos foi uma grande conquista, mas também tem que enaltecer que, ao resolver os passivos, a Gabriela ressaltou aqui, foi modernizado o contrato e também incluído novos investimentos. Então, a gente conseguiu atacar em 3 grandes pilares, né, Gabriela? Resolvemos os passivos regulatórios gravíssimos, colocavam o setor numa situação praticamente de insolúvel, né? Não teríamos como pensar em novos investimentos em São Paulo sem resolvê-los. Por outro lado, tinha, sim, um anseio do regulador, um anseio dos usuários, um anseio da sociedade, né? De que os contratos também pudessem ser renovados e, a certa medida, estão sendo e foram, e também novos investimentos. Então, acho que isso coroou o trabalho. Estamos hoje, por exemplo, no caso da Ecorodovias, da Ecovias mencionada aqui, executando obras já desse acordo, né, que a gente firmou no final do ano passado. Em dezembro, dias após o acordo, nós estávamos iniciando as obras na Baixada Santista. Então, quanto de benefício isso traz para o usuário, para a sociedade, né, de ela já se beneficiar desse acordo e dos resultados dele. Então, queria aqui parabenizar o Governo do Estado de São Paulo, da agência, da Secretaria, em nome da Gabriela,
por esse trabalho. E o Marcelo, acho que pontuou, né, talvez agora a plataforma que se criou através da ECO, da CCR, possa permitir também acelerar, né, Marcelo, para as demais concessionárias, para os demais temas, para deixar a agência, de fato, livre, né, Milton, dessa agenda de passivos e olhar para frente, olhar para o futuro. A gente vai falar aqui, né, dos avanços e do que se espera desse protagonismo de São Paulo. Quais vão ser os desafios, Gabriela, para a quinta rodada? Olha, eu acho que a quinta rodada hoje ela está com o lote noroeste, né, que vai a leilão no dia 15. Acho que é um projeto que está bem redondo. Enfim, acho que isso... A gente sempre tem desafios exógenos, né, para essas licitações, órgãos de controle, terceiros, mas o projeto em si, acho que o Estado está bem confiante. E também o Rodoanel Norte, né, que é um projeto que está na rua com leilão para janeiro. E eu acho que, assim, para além desses projetos específicos, eu acho que a gente tem que pensar no que aconteceu, né, na solução desses passivos, como é que a gente pode fazer para evitar que isso se repita, né, que essa situação do acúmulo de passivos se repita e a gente volte a ter esse problema, que é, sem dúvida, uma questão mais imediata, para esse futuro imediato, mas é também uma questão de médio e longo prazo, né? E aí eu acho que, assim, para falar brevemente duas coisas aqui que vale a pena para uma reflexão mais teórica até. Eu acho que, em primeiro lugar, os contratos eles estão hoje saindo, inclusive esses contratos que eu mencionei, isso foi tema aqui do painel anterior, com mecanismos que permitem soluções endógenas, né? Um contrato que eu escrevi até recentemente um artigo chamando esse contrato de autoportante, que ele tem mecanismos de recursos do próprio contrato, as chamadas contas vinculadas, que permitem que aquele projeto tenha recursos para pagar seus próprios desequilíbrios, né? Acho que essa é uma forma de evitar o acúmulo de passivos, porque, na medida em que existem reequilíbrios, o próprio contrato já tem um desfecho, na medida em que existam desequilíbrios, o contrato já tem um desfecho para reequilibrá-los de forma mais automática, líquida, né? Um reequilíbrio financeiro. Isso tende a reduzir passivos futuros. O segundo ponto é que eu acho que aqui até reconheço que é um pouco mais controverso e polêmico, né? Mas acho que vale colocar para discussão, que é, eventualmente, a adoção de tarifa técnica pelo setor rodoviário, né? Isso é uma prática comum no setor metroferroviário, e pelo menos no estado de São Paulo. Eu não conheço nenhuma rodovia no Brasil que tenha adotado a tarifa técnica como uma forma de remuneração da concessionária, mas eu acho que é algo para a gente pensar e refletir. Tem desafios também, não é uma bala de prata, mas que é algo que pode reduzir muito desequilíbrios, por exemplo, associados à não concessão de reajuste, alteração de índices tarifários, de correção de reajuste, etc. E, por último, acho que o hábito de negociar esses passivos é importante também para evitar que essas dívidas, de parte a parte, se acumulem, né? Então, alguma periodicidade aí nessa negociação, e aí não só no estado de São Paulo, mas, enfim, todos os concedentes e reguladores de rodovias no Brasil, eu acho que é algo bastante salutar. Gostaria de ouvir o Marcelo e o Rui também em relação ao cenário futuro para as concessões, né? A gente vai ter um novo governo, diante das projeções de PIB, inflação, juro e mesmo o cenário internacional. Vocês preveem algum tipo de impacto para as concessões? Algum tipo de perda, né? Eu acho assim, pela própria aderência do usuário, né, a aprovação do usuário na questão das concessões aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, são mais de 95% de aprovação, e isso faz com que impulsione o andar, né? E esse andar, no meu entendimento, se preparar dentro desses todos os estudos e essas iniciativas do governo que tem feito
em São Paulo, de tentar buscar a solução, tentar resolver isso é importantíssimo para o avanço. Futuramente, a gente vê assim, tem um plano de negócio para fazer futuro, as mudanças são um pouco mais dinâmicas do que há 25, 20 anos atrás, mas o que a gente imagina que seja muito importante no contexto logístico do país não é só a gente ter um olhar apenas para o uso do ativo do Estado, e sim para a finalidade dele, a funcionalidade dele. Então, eu entendo que hoje, pelo que a gente percebe, já tem uma necessidade de que os empreendedores e operadores de rodovia têm que estar sentados numa mesa junto com o Estado, discutindo junto com os operadores e empresários de ferrovia, de portos, de galpões logísticos, de armazenagem, porque é um contexto logístico que acho que tem uma maior grandeza. E esse conhecimento que já foi adquirido, ele tem que ser aberto um pouco mais. Eu acho que, pelo todo o conhecimento, tanto da agência reguladora, pelas demandas que ela recebe do próprio Estado, da própria população, e nós também, que temos esse relacionamento, e a gente percebe que a gente depara com estrangulamentos no decorrer do trabalho, desses anos de concessão, necessita, sim, sentar uma mesa e fazer um grande programa logístico, participar, e acho que, pela própria liderança da BCR, ela pode fazer uma grande participação nessa mesa, pelo conhecimento de diferentes demandas de vivência que todas essas concessionárias tiveram. Essa é a minha visão. Rui, por favor. Obrigado pela pergunta. Acho que excelente provocação, falar de futuro. Acho que a infraestrutura brasileira está se revolucionando, né? Talvez a revolução tecnológica no mundo, né? Com toda a comunicação, dados, essas disrupções que estão acontecendo, elas estão chegando em rodovias também. Então, olhar para esse futuro nos impõe, né, Milton, e vai impor aos reguladores, aos concessionários, operadores também se adequar. E hoje a gente ouviu aqui durante o dia, né, tudo que está vindo, free flow. As rodovias estão, sim, se adaptando, os operadores estão olhando para isso de uma forma bastante acelerada. A gente ouviu hoje aí a chegada do free flow, a Ecorodovias tem projetos em free flow, o enfrentamento do ponto de vista de economia, de macroeconomia, a gente entende que, obviamente, que tem solavancos, tem questões inflacionárias, tem questões da taxa de juros, tem questões macroeconômicas que afetam o setor, mas ele tem uma resiliência importante, ele se mostra um setor muito resiliente, pela necessidade básica que ele cumpre, né? A rodovia é uma artéria que liga bens, serviços, pessoas, né? Então, não é muito facultativa. A competição modal a gente enxerga de uma forma saudável, o crescimento das ferrovias. Temos participado de painéis e coexistimos com ferrovia, com mobilidade urbana de uma forma muito harmônica hoje. Acho que isso é importante para o setor de infraestrutura, né? Desenvolver infraestrutura, olhar de forma harmônica e tecnológica, integração de sistemas e meios de pagamento, integração de comunicação, para que o melhor uso dessa infraestrutura disponível e o futuro, o que virá, né? o que imaginemos, né? de rodovias conectadas, inteligentes, num curto espaço de tempo. Então, do ponto de vista econômico, somos otimistas, né? Recentemente, a Ecorodovias participou de uma entrevista na revista Exame, nosso CEO referendou isso, né? Esse otimismo com o Brasil, apesar de sabermos que temos que enfrentar algumas dificuldades, é um momento delicado que a gente vive na economia, o pós-pandemia, a recuperação, o momento da guerra, mas, de outro lado, também um otimismo muito grande com essa necessidade de crescimento da infraestrutura. Foi ressaltado hoje cedo aqui na abertura, né, o quanto o setor pode contribuir com empregos, com redução de acidentes, como o Marcelo ressaltou. Estamos muito confiantes e muito otimistas, apesar de sabermos das nossas limitações e, principalmente, da nossa responsabilidade nesse processo. Carlos, eu gostaria muito de continuar, mas a gente vai ter que encerrar. O nosso tempo acabou. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado. Obrigado a vocês todos. Parabéns.